2015, a Câmara Municipal de Tijucas foi alvo de uma denúncia ao Ministério Público por um suposto esquema de desvio de verbas públicas. De acordo com a investigação, conduzida na sequência pela DEIC, vereadores e servidores da Câmara eram designados para cursos de capacitação legislativa em Curitiba, recebiam diárias do erário municipal e não participavam dos treinamentos. Havia alguns funcionários que recebiam, a diária e eles nem saíam de Tijucas. E no final de semana, essa diária ela era devolvida aos presidentes da casa. Houve funcionários e vereadores que também se deslocaram até Curitiba. Então, eles não ficaram com a diária. Houve a despesa de ida, de transporte, houve a despesa de alimentação, de hotel. Então, mas o curso não existia, E eu sempre vou bater nessa tecla porque realmente o curso nunca existiu. Nós tínhamos uma outra empresa que fornecia curso. Então, a gente saía daqui às segundas, tipo 8h30, 9h, se deslocava até Curitiba e, para surpresa, chegar lá, a gente passava uma semana toda e não havia um curso, Tinha lá um senhor que nos recebia, conversava conosco e depois dispensava. Os supostos treinamentos inexistentes teriam sido oferecidos a vereadores e servidores da Câmara Municipal entre 2013 e 2015 pelas empresas Instituto Ideia, V&V Vereadores e Vereadoras do Brasil e PhD Gestão Pública, todas pertencentes à mesma família. Eles participaram do curso, eles têm a prova que participaram do curso, nós juntamos isso, eles têm os diplomas, eles têm toda a documentação necessária que foi comprovada, e isso é a prova documental e também nós temos prova testemunhal que esse curso existiu desde 1994, até antes de 94, e que houve uma equipe que sim nessa investigação. O iceberg, ele hoje está focado mais na questão cursos, mas ele não é só isso. Tem muita coisa ainda aí por trás, é por isso o nome iceberg, Embaixo tem muita coisa ainda para ser desvendada. Eu nunca neguei que participei do curso e que houve um erro da minha parte. Segundo a DEIC, que denominou a operação de iceberg, os valores desviados em diárias, taxas de inscrição nos cursos inexistentes, deslocamento e despesas extras passaram de R$500 mil. Primeiro eu discordo dessa questão aí de $500 milhão, que botaram aí na imprensa e que a promotoria também chegou nesses valores, não sei de onde foi buscar, foi isso uma das defesas nossas, até porque o processo agora que começou, na realidade, Em 2016, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Tijucas determinou o sequestro dos bens imóveis dos ex-presidentes da Câmara de Vereadores, além do ex-diretor-geral da Câmara de Vereadores, dos empresários e dos contratados pelas empresas dos cursos supostamente inexistentes. O que vai acontecer com cada um, eu não sei, eu desconheço porque a justiça, a gente é uma caixinha de surpresa, Mas eu acredito na justiça e eu tenho certeza que os culpados vão pagar por isso. Eu acho que está até demorando demais, essas coisas precisam ser elucidadas, Porque ainda tem muita gente inocente que está sofrendo as consequências de uma ação que é obrigada. Os nomes centrais estavam participando, na verdade foram induzidos a errarem. A primeira audiência do processo já aconteceu, no salão do júri do Fórum em Porto Belo. Na ocasião, foram ouvidas as testemunhas de acusação, policiais que estiveram na investigação e outros arrolados pelo Ministério Público. A gente já fez, inclusive, as defesas preliminares de cada um deles, porque o processo do iceberg, para ficar bem claro, ele foi desmembrado em 3 partes. Ele foi desmembrado em processo dos servidores, processo dos vereadores e os processos dos ex-presidentes. São várias testemunhas a serem ouvidas por cartas precatórias, vamos acompanhar todas elas, São várias testemunhas arroladas pela defesa, até para provar o que realmente aconteceu, e assim, eu acredito que vai levar mais algum tempo ainda para a finalização desse processo. Uma situação muito complicada deles ter levado para Porto Belo, e não para a população aqui de Tijucas saberem o fato de verdade, o que está acontecendo. E estão levando para uma cidade que não tem vínculo nenhum com Tijuca. Até mesmo a população de Tijuca não tem como ir até lá. E já está sendo as testemunhas,
já estão sendo ouvidas e ninguém está sabendo nada sobre isso. A população de Tijucas, que busca detalhes sobre o caso, tem que aguardar. O processo ainda tramita na Justiça e as testemunhas estão sendo ouvidas. Até o momento, não existem condenações ou absolvições. A Justiça trabalha silenciosamente na busca dos possíveis culpados e inocentes. Tomara que fosse julgado todos eles, que eles possam pagar pelos seus crimes, que não venha acontecer mais no nosso município e em outros municípios. Isso é uma coisa complicada, eles estão brincando, estão fazendo uma farra, além de ele estar sendo julgado, estão assim brincando com a população. Eles estão indo nas festas que acontecem, eles estão indo nos eventos, parece que nada aconteceu. Eles estão sofrendo um processo, eles não foram condenados ainda, né? Não foram condenados e nem não houve também absolvição, ou condenação ou absolvição. Então, eles podem ocupar qualquer cargo público, até se por acaso foram condenados em segunda instância, né? A credibilidade da Câmara Municipal de Tijucas esteve em xeque após o escândalo. Presidente da casa em 2016, ano seguinte à deflagração do esquema, a vereadora reeleita Elizabeth Mianes da Silva não quis gravar entrevista. Disse apenas que o processo caminha na justiça e que foi orientada pela defesa a não comentar sobre o assunto. 3 anos depois, e com a imagem do Legislativo Municipal em recuperação, o atual presidente, Juarez Soares, decidiu suspender as viagens para cursos de capacitação, tanto para vereadores quanto para servidores. E até o momento o Judiciário não tomou nenhuma decisão definitiva, né? Então, portanto, a Câmara Municipal de Vereadores, enquanto presidência, a mesa diretora, não tem o que fazer com relação a esse assunto. A população, nas últimas eleições, teve a oportunidade de decidir, de votar. E foi através do voto que cada vereador que aqui está, se encontra no momento nessa legislatura, está representando os votos de parte da população de Tijucas. Então, se a população, naquele momento, decidiu manter alguns vereadores da época, e assim o fez, então quem somos nós para contrariarmos? Porque a decisão popular é a forma mais democrática que existe em um país democrático. O advogado das empresas envolvidas no processo conversou com a nossa equipe por telefone. O Ministério Público afirma que a Câmara de Vereadores de Tijucas contratou cursos que jamais foram realizados. As empresas que são réis dessas ações, no caso as minhas clientes, têm um histórico da realização de inúmeros cursos. Nós temos uma farta documentação, material fotográfico, enfim, provas mais do que suficientes de que a empresa realizou ao longo de vários anos inúmeros cursos para muitas câmaras de vereadores, para muitos agentes públicos, não é? E no caso, muito embora não houvesse um controle muito rigoroso de presença, os cursos eram realizados, não é? E é evidente que, assim como em todo o sistema de ensino, o aprendizado, a frequência, isso depende muito mais do que das pessoas que contratam os cursos do que propriamente da empresa que oferece o curso. Nós estamos falando em cursos oferecidos a pessoas adultas e que têm a liberdade de ir e vir, a liberdade de participar ou de não participar. Mas as empresas realizavam os cursos, ofereciam não só à Câmara de Vereadores de Tijucas, mas aos municípios do sul do Brasil inteiro, e isso existe uma farta documentação a esse respeito.